Boa tarde, amados irmãos e irmãs do nosso projeto Viva a Vida. Estamos mais uma vez juntos aqui, nessa tarde maravilhosa, para glorificarmos a Deus, para adorarmos ao nosso Senhor, para aprendermos da palavra. Como é bom estarmos juntos novamente. É muita saudade de vocês, mas logo estaremos juntas. Irmãs, nesse tempo de pandemia, a gente fica com medo, é solidão, é isolamento social, tantas coisas assim que a gente passa nesse momento, sem aquele aconchego, sem aquele abraço do irmão, que às vezes a gente entra em depressão, fica ansiosa, é muita ansiedade também. Mas eu quero deixar um versículo com vocês que eu faço como norte da minha vida. Está lá no Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, entrega é o que nós temos que fazer. Entregar para o Senhor os nossos problemas, os nossos medos, a nossa ansiedade, as dúvidas, as incertezas, que o nosso Deus vai prover todas as nossas necessidades. Basta que nós confiemos e nós cremos que Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Então, entregarmos para o Senhor os nossos problemas, a nossa vida, confiarmos nele, que Ele fará tudo por nós. Simples assim, né? Então, nós não precisamos ficar amedrontados, porque Deus está conosco. Nosso Deus é poderoso, é o Deus do impossível. Vamos começar nosso programa fazendo uma oração. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos na Tua presença. Muito obrigada por mais essa tarde maravilhosa de termos comunhão com os irmãos, de Te adorar, de Te louvar, bendizer Teu nome, Te glorificar, Senhor, e aprender também mais de Ti, Senhor, através da palavra que nos será trazida, Pai. Abençoa-nos, cada um de nós, Pai, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos, Senhor, ser guardados por Ti, orientados por Ti. Cuida de nós, Paizinho querido. Livra-nos de todos os perigos, de todos os medos, de todas as incertezas dessa vida. Abençoa cada dia, cada irmão aqui no seu caminhar. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nos mostrando aquilo que o Senhor quer que nós nos transformemos, que nós mudemos, Senhor, para que nós possamos andar nos seus caminhos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz, povo de Deus do Viva a Vida. Lá nos Salmos diz: nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este salmo diz que a fé é perfeita em Deus. E cada vez mais nós vamos romper em fé. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder,
cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vitorião, bom dia. Deus abençoe sua vida. A serenata é pra você, pra você, pra você, pra você. Bom dia. Lilibete, bom dia. Deus abençoe sua vida. Viva a vida, você. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Bom dia, Luciene, bom dia. Deus abençoe sua vida. O Viva a Vida ama você. Bom dia, Paulo, bom dia. Deus abençoe sua vida. A serenata é pra você, pra você, pra você, pra você. Bom dia, socorro, bom dia. Deus abençoe sua vida. O Viva a Vida ama você.
Grosso do Sul, terra querida, abençoada, é o orgulho de muita gente, mato-grossense apaixonado. Vem, 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 tanta beleza que aqui existe, o nosso Deus que é soberano, perfeito Criador. Criou os céus e as estrelas, criou a terra, os animais, criou cascatas, rios e peixes, lindas serras para andar. Ele criou, criou tudo que aqui existe. Obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Ele criou, criou tudo que aqui existe. Obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Grosso do Sul, terra querida, abençoada, é o orgulho de muita gente, mato-grossense apaixonado. Vem, 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 tanta beleza que aqui existe, o nosso Deus que é soberano, perfeito Criador. Criou os céus e as estrelas, criou a terra, os animais, criou cascatas, rios e peixes, lindas serras para embaçar. Ele criou, criou tudo que aqui existe. Obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Ele criou, criou tudo que aqui existe. Obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Olá, gente linda, maravilhosa do Viva a Vida, super de Deus, todos estão felizes e animados? Puxa, que saudade de dar um abraço em você, hein? A gente tem saudade, né? De estar ali, indo aos domingos, à rua 13 de maio, 2647, lembra desse endereço ainda, né? Pois é, de dar aquele abraço, tá mais perto, bom, mas agora não é possível, mas é possível estar aqui e é bênção. E Deus nos tem inspirado através dessas programações. E eu quero que Deus inspire você através de uma mensagem, a mensagem de uma vida, a vida de Abraão. Quero pontuar algumas coisas para falar sobre propósito. Sim, propósito de vida. O propósito de vida para Abraão começou com o seu chamado. Não é verdade? Lá em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus dizendo para Abraão, você pode abrir a sua Bíblia e vai acompanhando aí, né? É Deus falando para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Um chamado. E aquele chamado traz um propósito. Nós estamos falando de propósito de vida. Aquele chamado traz um propósito. E ali é o princípio de toda a história de Deus com Abraão e o nascimento da nação de Israel, que seria bênção para todas as nações do mundo. O propósito de Deus é abençoar a família de Abraão e com ela abençoar todas as famílias da terra, criando um povo da onde nasceria Jesus, o Salvador do mundo. Pois é, Abraão creu
como testemunha o Novo Testamento, e saiu da sua casa. E quando a gente fala sobre fé, não quer dizer que por vezes Abraão titubeou na fé. Mas nesse primeiro ponto é importante dizer que Abraão diz sim ao seu chamado. E eu sei que você já disse sim ao chamado de Deus para a sua vida. E isso é maravilhoso, você saber que tem um propósito para a sua vida e que esse propósito é por causa da vontade de Deus sobre você. Bom, mas no caminho, além do chamado, nós encontramos com as portas das impossibilidades. Sim, a gente tem que passar, né? Além de ter o chamado, a gente tem que passar por aquele momento em que a gente vê que algo impossível quer bloquear o nosso chamado. Se você caminha lá para Gênesis 18, tem ali os enviados de Deus, os anjos de Deus que vão anunciar a Abraão que dele nasceria aquele que daria continuidade ao projeto de Deus de fazer de Abraão uma grande nação. Aliás, de Abraão nasceram várias nações, não é? Mas quando há a promessa de Deus para Abraão, dizendo que fruto do seu relacionamento com Abraão e com Sara, nasceria então o seu filho, Sara ouve a promessa e ri. E você pode imaginar porque ela ri, né? Ela ri porque diz, mas como? Como assim? Eu sou velha já e já passou meu tempo. E como é que eu vou engravidar agora depois de velha? Não engravidei mais nova, vou engravidar agora mais velha? Isso é impossível. E aí, aqueles que são enviados de Deus, eles ouvem, né? Sabem, entendem que o riso de Sara, porque o Senhor conhece o coração, é porque ela duvidou. Olha aí. Duvidou diante do impossível. Mas lá no capítulo 18, do verso 14, há uma pergunta dos enviados de Deus para Sara. Ei, Sara, por que você riu? E ela diz, não, eu não ri. Né? Geralmente a gente fala assim, né? Tem temor de Deus, quando Deus pergunta uma coisa que a gente sabe, é que nem quando a gente é criança, o pai pergunta pra gente alguma coisa, a gente vê isso nos nossos filhos ou nos nossos netos, né? Tá fazendo alguma coisa errada, ei, você está fazendo tal coisa? Não, eu não estou, né? Com temor ali. E Sara também temeu, e logo aqueles enviados de Deus, ou o enviado de Deus, diz para ela assim, Sara, eu sei que você riu, não mente não, que fica pior a sua situação, né? Diga logo, eu ri porque é impossível. Mas aquele enviado de Deus diz a Sara, haveria algo difícil para o Senhor? Quando a sua vida tem um propósito, ela tem um chamado, você enfrenta muitas coisas que são impossibilidades. Mas você tem que acreditar que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para ele nada é difícil, nada. E o que Deus promete, ele cumpre. Então veja que o anjo diz, olha, para Deus não tem nem difícil, quanto mais impossível. E Sara é tomada por aquela palavra. Veja que ela não tem exatamente o filho, ou não fica grávida logo depois. Entre o chamado lá em Ur, até Sara ficar grávida, provavelmente se passam 15 anos aproximadamente. Depois daquela revelação do anjo, alguns historiadores dizem que ainda leva mais ou menos 2 a 3 anos, né? Então você imagina, ouvindo tudo aquilo, ouvindo o anjo dizer que nada é difícil para Deus, Sara precisa esperar. Então
Olha só, chamado, aí vem os levantes das impossibilidades, você tem que enfrentar impossibilidades, mas diante das impossibilidades, você precisa guardar a sua fé e esperança em Deus. Sim, você deve ter fé e esperar no Senhor, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele fará. Pois bem, entre os seus... Porque às vezes é difícil saber exatamente, né? Mas entre os seus 90 a 100 anos, né? Alguns dizem 90, outros dizem 95, outros dizem 97, enfim. Mas é ali, depois dos 90 anos, que Sara concebe, dá à luz a um filho. E nós devemos esperar no cumprimento da promessa de Deus e devemos saber que Ele fará exatamente como Ele falou. A gente não pode ficar tentando dar jeitinho para que a promessa se cumpra. É porque Sara fez isso, sabia? Assim como Abraão, não foi assim, porque Abraão é um pai da fé. Mas ser pai da fé não tira a humanidade. Ele também duvidou em alguns momentos, titubeou, vamos dizer assim, na fé. Sara do mesmo jeito, porque quando a gente encontra com as nossas impossibilidades, vem algumas dúvidas. Mas nós devemos aí então esperar no Senhor, porque Ele cumprirá o que Ele prometeu e do jeito que Ele prometeu. Sara tentando dar jeitinho lá, né? Pôs lá a sua serva para ser concubina de Abraão e deu um rolo e nasceu crises e brigas entre os seus filhos, coisa que a gente deve atentar bastante. Se Deus tem uma promessa e Ele tem para a sua vida, ouça o que Ele está dizendo. Perceba, é importante você saber o que Ele fará e como Ele fará, e no tempo que Ele fará, que Ele cumprirá a promessa. Sabe, isso nos ensina uma coisa muito importante. No tempo da espera, você tem que lembrar que você não precisa ficar tão apegado no quê. Deixa eu explicar. Tem uma promessa, certo? E aí você fica tanto, essa promessa tem que se cumprir, essa promessa tem que se cumprir, e você fica na promessa, na promessa, na promessa. Olha, foque no Deus da promessa, porque a promessa de Deus irá se cumprir no tempo apropriado. E vai se cumprir. E Deus ali então, quando ele fala com Abraão, com Sara, depois de toda aquela caminhada deles, eles têm aquele filho, e aí então começa a história da criação de uma nação da qual nasceria Jesus. Da descendência de Abraão nasceu o Salvador do mundo. Pois é, que história linda, né? Eu estou aqui só passando por cima de muitos detalhes, porque se você ler toda essa história de Abraão contada ali em Gênesis, você vai ver que é uma história cheia de tropeços, cheias de brigas, cheias de intrigas, coisas que nós também passamos na vida, não é? Mas nós devemos nos guardar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos um chamado, é verdade. E é verdade também que dentro desse tempo muitas coisas nos apresentam como impossibilidades, e a gente percebe às vezes, ou é levado a crer que o propósito de Deus não se cumprirá na nossa vida. Mas isso não é verdade. Continue firme no seu chamado, porque você tem um propósito, por isso que Deus o chamou. Não olhe para as impossibilidades, é como se isso fosse um impedimento de Deus continuar cumprindo o propósito dele na sua vida. Sabe por quê? Deus é fiel e todo-poderoso, e não há nada que seja nem difícil para Deus, quanto mais impossível. É impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Então guarde a sua fé e a sua esperança no Deus da promessa, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu.
Perceba que logo depois de Sara ter dado a luz, ela percebe que realmente Deus é o Deus de milagres. Quantos milagres a gente já tem visto, né? A gente que já viveu um pouquinho, a gente já viu quanto que Deus já fez. E é isso que nós devemos guardar na memória, os milagres de Deus. E sempre trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Esperança. Sabe, esses dias eu estava lendo o resultado de uma pesquisa. Eu acho que até o pastor Gilson chegou a comentar isso aqui, né? Que as idades mais produtivas, a nossa idade mais produtiva, surge lá pelos 70 anos. Olha aí que beleza, né? Quer dizer, a hora que a gente faz 60, entre 60 a 70 anos, é quando a gente está no ápice da nossa vida produtiva em todos os sentidos, né? Das realizações. E aí dos 70 a 80 é a segunda parte das grandes realizações. Aquela pesquisa mostra que, por exemplo, pastores de grandes igrejas, eles têm acima de 70 anos, né? Ali eles mostram, por exemplo, que os papas, eles têm em média acima de 76 anos. Ali mostra que as pessoas que ganharam prêmios Nobel, elas estão entre 60 a 80 anos. Os grandes CEOs de grandes empresas no mundo, eles estão nessa faixa etária. Percebe? Muitas vezes a gente pensa assim, não, 60 anos, vou me aposentar, pegar minha cadeirinha de balanço e ficar lá, né? Não. Deus tem algo grande ainda a fazer através da nossa vida. Aliás, Deus vai cumprindo o seu propósito enquanto nós estivermos vivos. Então, creia, não desista do propósito de Deus para a sua vida. Ele tem um chamado, ele lhe chamou, você está dentro desse chamado. Não pare diante das impossibilidades, porque aquilo que é impossível ao homem é fácil para Deus. Fique firme na fé e na esperança no Deus da promessa. E nunca desista, nunca pare. Enquanto você estiver vivo, Deus está cumprindo o propósito dele na sua vida. Às vezes a gente imagina que para se cumprir o propósito de Deus, a gente tem que ainda poder fazer algumas coisas fisicamente, o que não é verdade, não é? E às vezes também a gente pensa que o propósito de Deus é alguma coisa assim que vai ficar claro e evidente diante dos homens, ou seja, vai ser algo que vai nos tornar populares e famosos. Na verdade, não é assim. O grande sucesso da vida não é se tornar popular e famoso. O grande sucesso da nossa vida é cumprir com o propósito de Deus para nós. Assista um vídeo agora, onde vai ficar bem claro aquilo que eu estou falando. Então, assista esse vídeo. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face,
eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Embora nossos cultos físicos estejam gradativamente voltando, a igreja não esteve parada durante este tempo. Você pode continuar contribuindo acessando o QR Code, também pelo link no nosso aplicativo ou site, ou ainda mandando a seguinte frase em nosso WhatsApp: "Quero contribuir", e você terá toda a informação e orientação necessária. E lembre-se de continuar sendo fiel na oferta missionária de fé. Boa tarde, povo de Deus, povo do Viva a Vida. Esta semana nós tivemos poucas participações na nossa curiosidade bíblica. Poucas pessoas responderam e nenhum acerto. Portanto, a nossa pergunta continuará a mesma. Eu quero pedir que vocês vão lá no livro de Lucas, leiam a história do nascimento de Jesus, especialmente Lucas 2, versículo 7. Lembrem-se também de João 3,16, que é um versículo bem conhecido. Pois bem, o nosso objetivo da curiosidade bíblica é apenas conhecer, aprender cada dia mais da palavra de Deus e entender também da palavra de Deus. Depois de vocês lerem esses 2 textos, lembre-se que existe nesses 2 textos 2 palavras muito importantes.
que vão fazer com que vocês consigam responder a esta pergunta. Quem era o irmão mais velho de Jesus, ok? Eu tenho certeza que essa semana vocês todos vão acertar e nós estaremos então dando na próxima semana a resposta, ok? Um grande abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e até a próxima quinta-feira. Boa tarde, graça e paz, viva a vida. Essa semana o nosso desafio foi sobre a série Os Evangelhos. Qual era o versículo? E estava um pouco fácil. Era só utilizar os códigos para descobrir o versículo. Vamos à resposta? No item 1, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos, no capítulo 119, versículo 105. Item 2, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos, no capítulo 30, no versículo 5b. Item 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. O item 4, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos, no capítulo 20, no versículo 7. Item 5, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, ou em Lucas, no capítulo 4, no versículo 4. Item 6, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Item 7, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos, no capítulo 122, no versículo 1. Item 8. Deito, durmo, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Em Salmos, no capítulo 4, no versículo 8. Item 9. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de robins. Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10. Item 10. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos. Salmos, no capítulo 117, no versículo 1. E aí, quem acertou? Quem acertou e enviou a primeira resposta foi a Fatinha. Parabéns, Fatinha. Obrigado a todos pela participação. Fiquem com Deus e até a próxima semana.